Meu nome é Manuela, eu sou preceptora corresponsável pela residência médica de anestesia do Hospital Geral de Fortaleza e hoje nós vamos conversar um pouco sobre anestesia para cirurgia robótica. A anestesia para cirurgia robótica, ela tem algumas peculiaridades. Apesar de a cirurgia robótica não ser uma técnica nova, é uma técnica cirúrgica que existe há mais de 20 anos, apenas recentemente ela tem se divulgado em todos os cantos do país. Suas vantagens são a precisão de movimentos, porque possui filtro de tremores na mão do cirurgião, permite também a fusão de imagens radiológicas, e com isso a cirurgia pode ser guiada pela imagem e utilizando-se tecnologias de realidade virtual no intraoperatório, é permitido. Permite também que a cirurgia seja realizada à distância, isso é uma mudança de paradigma muito grande, porque permite que um cirurgião super especializado em uma técnica consiga operar um machucado em um campo de guerra, ou uma pessoa que precisa dessa cirurgia, mas que mora em outro país e não tem condição financeira de ir até ele. O campo cirúrgico oferecido ao cirurgião que está operando o robô é em 3D e, portanto, permite uma melhor visualização, tem menor sangramento, permite ainda cirurgia cardíaca sem esternotomia e permite ajuste de escala de movimentos do operador. Então, esse trabalho aqui fala só sobre anestesia de cirurgia robótica. E é uma revisão, um artigo de revisão. Ele conclui que diminui a permanência hospitalar, apesar de ter um custo aumentado pelo custo do robô, da tecnologia, mas que esse custo aumentado ele é compensado pelo menor tempo de internação. E não demonstrou ainda redução de mortalidade, apesar de reduzir a perda sanguínea, a dor pós-operatória e o consumo de opioides. Em relação à anestesia, os maiores desafios são quanto ao posicionamento, porque o robô fica fixo nos sítios de inserção dos trocastes e o acesso do anestesista é limitado ao paciente. Como também ainda existe uma curva de aprendizado por parte de muitos cirurgiões, às vezes a gente tem que se submeter a um longo período de tempo de insufflação de pneumoperitônio e o paciente sofre com isso, assim como sofreria em uma laparoscopia muito prolongada. Outra peculiaridade da anestesia para cirurgia robótica é que o robô fica fixo sobre o paciente no caso de uma intercorrência em que se necessite fazer as manobras de reanimação cardiopulmonar, você não tem como acessar o paciente. Então, o ideal é que o time seja capaz de tirar o robô, desacoplar o robô do paciente em um tempo de 1 minuto. Isso é o preconizado. Você deve tentar colocar 2 acessos venosos calibrosos, porque você não tem acesso ao paciente se um deles for perdido e você tiver que puncionar novamente. E deve tentar monitorizar inicialmente com o paciente com tudo que pode ser preciso. Monitorização cerebral, neuromuscular, pressão invasiva, se necessário acesso central, termômetro, sonda vesical de demora, sonda orogástrica se necessário, dependendo do paciente ou da cirurgia, eco transesofágico, se cirurgia cardíaca colocar 2 acessos arteriais pelo mesmo motivo dos 2 acessos venosos, e em caso de emergência cardiovascular intraoperatória já se sabe que o eco transesofágico é a maneira mais efetiva de avaliar a função cardíaca. Esse outro trabalho, ele fala sobre a evolução da cirurgia robótica e é do British Journal of Anesthesia. Ele tenta colocar as principais complicações que você pode ter no intraoperatório e como racionalizar para evitá-las, certo? Também fala do pré-operatório. Então, assim, ele fala que pré-operatoriamente você deve focar num treinamento multidisciplinar da equipe para estar preparada para trabalhar com o robô. Deve-se também tentar trabalhar com mais de um anestesista, considerar fazer bloqueio neuroaxial associado à anestesia geral, tanto pelo protocolo ERAS, como porque existem evidências de menor dor pós-operatória, intestino
começa a funcionar mais rápido e todos os benefícios que nós sabemos. Deve-se também ter o cuidado em posicionar as linhas de acesso venoso e arterial em um local onde o robô não possa bater nelas. Tentar também funcionar linhas arteriais invasivas só nos pacientes que realmente precisem, porque existe o risco de desacoplamento e sangramento com perda sanguínea importante, sem que você possa ver ou prontamente comprimir o sangramento. Aqui, muito importante esse detalhe, ele fala que nos pacientes de alto risco, você primeiro tem que colocar o paciente na posição de Trendelenburg antes de acoplar o robô, para ver se esse paciente vai suportar o estresse metabólico da posição. Porque se não suportar, você já tem como inibir o acoplamento desse robô e evitar um dano maior ao doente. Também é muito importante você manter a paralisia muscular, a cirurgia inteira, com TOF de 0, para garantir que aquele paciente não vai ter nenhum movimento. Se puder também usar anestesia geral venosa total, ele indica. E também é muito importante que você determine qual o ângulo máximo de Trendelenburg que aquela mesa vai ficar. O ideal é que seja em cerca de 30 graus. Existem aplicativos de celular hoje em dia que você consegue, com os quais você consegue medir esse ângulo. Então, aqui só os detalhes que a gente já estava conversando. Se possível associar epidural. Outra coisa importante, usar o tubo aramado, porque com as múltiplas mudanças de posicionamento é comum que o tubo normal ele acotovele e você pode ter problemas e não tem como resolver porque você não está perto do paciente. Prevenção de hipotermia também é muito importante. E também devemos ter atenção ao protocolo de TVP, evitar botas e posição de litotomia por risco de síndrome compartimental. Nos cuidados intraoperatórios, também devemos nos ater ao fato de que na cirurgia torácica com isolamento pulmonar, devemos checar o pulmão após o posicionamento e antes do acoplamento do robô. Essa checagem ela pode ser feita tanto por ausculta como por ultrassom, com o auxílio do ultrassom. Nas toracoscopias, é recomendado que a insuflação de CO2 inicie apenas após a abertura da cavidade pleural para o meio ambiente por 60 segundos e que essa insuflação seja lenta, de no máximo 1 litro por minuto, para evitar colapso cardiovascular. Esse outro é um artigo de revisão que fala sobre as complicações da cirurgia robótica com o cirurgião longe do local onde está sendo realizada a cirurgia, na telecirurgia. É um trabalho que foi realizado no Hospital Monte Sinai, em Nova York, que também foi publicado no British Journal of Anesthesia. É uma revisão não sistemática e eles viram que as complicações mais comuns relacionadas à cirurgia robótica à distância eram as mesmas da laparoscopia, sempre relacionadas ao sistema nervoso periférico, onde na robótica foi de 0,16%, na laparoscópica 0,1%. Isso na cirurgia de prostatectomia, então quase a mesma coisa. As complicações mais devastadoras que apareceram foram cardíacas e oftalmológicas, e nenhuma complicação foi relacionada diretamente ao robô. Então, as complicações neurológicas mais comuns são as relacionadas ao posicionamento periférico de ombros, braços, acolchamento insuficiente do suporte de pernas, de dorso. Isso tudo pode ser prevenido se utilizando de protetores de silicone. Evitar o uso da beanbag, que é uma bolsa a vácuo que liga-se no aspirador e ela faz um vácuo no paciente para evitar que ele deslize da mesa, mas é interessante fisicamente, mas já se sabe que o uso dessa bolsa está relacionado a maior quantidade de lesão de nervo periférico, de lesão de posicionamento. Então, se nós pudermos evitar, melhor. Também o edema cerebral pode acontecer nesse tipo de cirurgia, e para evitarmos, nós devemos tomar alguns cuidados, como restrição de fluidos, limitar o tempo operatório, limitar a insuflação da pressão intraabdominal e restringir o ângulo do Trendelenburg a 30 graus.
Para se conseguir que o cirurgião trabalhe com pressões abdominais tão baixas, deve-se manter o TOF em zero para permitir que as baixas pressões consigam proporcionar o mesmo campo de visão para ele que uma pressão mais alta proporcionaria num TOF não adequado. Então aqui a beanbag, que é proscrita, e o exemplo de um kit de posicionamento de silicone, que tem à venda no mercado. O edema cerebral, que pode acontecer na cirurgia robótica em posição de Trendelenburg, ele se manifesta como depressão do estado mental, necessitando reintubação. Só se confirma após tomografado e se trata com dexametasona. Prevenção nós já comentamos. Esse aqui foi um estudo clínico observacional publicado no European Journal of Anesthesiology, que mediu com 2 diferentes monitores a oxigenação cerebral durante prostatectomias radicais robóticas. E ele concluiu que o posicionamento extremo em Trendelenburg e o pneumoperitônio com CO2 não tinham nenhum impacto sobre a saturação de oxigênio do córtex frontal, mesmo após um longo período de tempo. Então, aqui as complicações não neurológicas associadas à cirurgia robótica, elas podem ser oftálmicas, otológicas, cardiovasculares, respiratórias, renais, apesar de serem mais raras. As oftálmicas podem ser neuropatia óptica isquêmica, abrasão corneana, descolamento de retina, pode ter otorragia, pode ter edema pulmonar. Então, assim, são as complicações normais associadas a uma laparoscopia. Não é porque é robótica que vai ser diferente. É basicamente a mesma coisa. Nesse outro trabalho, que foi um artigo de revisão, também lá do Monte Sinai, eles concluíram que os fatores de risco específicos, após a revisão da literatura, eles são obesidade e tempo cirúrgico maior do que 240 minutos. Porque, como toda técnica nova, tem a curva de aprendizado da equipe. Depois que se consegue reduzir o tempo cirúrgico para menos de 240 minutos, o índice de complicações reduz bastante. Nesse outro aqui, foi uma comparação da ventilação a volume e a pressão para cirurgias pélvicas robóticas, certo? Ele comparou os efeitos de VCV e PCV na mecânica respiratória e na hemodinâmica de pacientes submetidos à cirurgia robótica em posição de Trendelenburg. Foram 60 pacientes, ASA 1 e 2, com IMC de 18 a 30. Concluiu que a PCV deve ser preferida, menores pressões em vias aéreas, preservam melhor a relação ventilação-perfusão para os mesmos valores de volume minuto. Esse outro trabalho aqui, ele fala da PC e RV como alternativa ventilatória para obesos em Trendelenburg. Não é uma técnica ventilatória comum utilizada, mas pode ser uma alternativa naqueles pacientes obesos e que você está ventilando por a pressão e que está tendo alguma limitação e dificuldade de manter o CO2 dentro dos níveis aceitáveis devido à obesidade e à pressão do pneumoperitônio. Com proteção pulmonar, nós temos que nos preocupar em limitar a PIC, limitar o pico de pressão inspiratória, limitar o driving de pressão inspiratória e nas cirurgias prolongadas fazer manobras de recrutamento. A cada hora de cirurgia, a gente mantém o pulmão insuflado até 30 centímetros de água por 40 segundos. Muito importante para evitar atelectasias pós-operatórias. Essa figura, ela mostra, ela ilustra como fica a curva de complacência pulmonar após a intubação, só após o pneumoperitônio e após o Trendelenburg e pneumoperitônio. Então, a complacência que era de 68 após a intubação, após você fazer um pneumoperitônio, ela vai para 45 e depois de colocar na posição de Trendelenburg vai para 35.
Associado a isso, o Trendelenburg diminui o débito cardíaco em 11%. Todo cuidado é pouco. Esse trabalho, ele foi um estudo comparativo observacional, foram examinados 44 olhos, onde se avaliou a pressão intraocular. Fez também a campimetria, medição de acuidade visual e tomografia de coerência óptica nos olhos. O aumento da pressão intraocular no intraoperatório das cirurgias robóticas, ele não foi associado à progressão patológica no pós-operatório. Esse outro trabalho é um trabalho que comparou os efeitos do sevoflurano e do propofol na oxigenação cerebral durante a posição de Trendelenburg para prostatectomia robótica. Ele mediu a oxigenação do bulbo jugular unilateral, não foi conclusivo e o viés dele é que as cirurgias foram com menos de 120 minutos de duração. Normalmente os problemas ocorrem em cirurgias mais demoradas. Mas nesse outro trabalho aqui, que também comparou o propofol com o sevoflurano, eles viram que a pressão intraocular tendia a ser um pouco maior no grupo do propofol, mas sem significância estatística. Então, é indiferente para a pressão intraocular se você usar propofol ou sevoflurano. O futuro promete a integração dos robôs com tecnologias de imagens anatômicas e imunohistológicas em tempo real, além de sensação de tato para o cirurgião. Essa figura demonstra todos os riscos que um paciente corre ao fazer uma cirurgia. Seriam esses buraquinhos aqui nesse queijo. E nós temos que tomar o cuidado de evitar que esses riscos progridam. Nós temos que colocar essas barreiras de segurança e impedir que leve a um desfecho desfavorável. Então, o papel do anestesista é não deixar falhas para que esses riscos possam progredir. A tecnologia ela existe para nos ajudar, nós devemos aprender a usá-la, não ter medo nem preconceito dela e gerenciar tudo isso em prol da saúde do nosso paciente, para que a medicina minimamente invasiva ela progrida cada vez mais e se difunda e possa beneficiar uma maior quantidade de gente. Dentro do mesmo raciocínio, nós devemos conversar sobre alguns conceitos de segurança em saúde, que é evitar, prevenir, minimizar efeitos adversos ou injúrias provenientes do processo de cuidado com a saúde. De 1950 até 2013, a mortalidade de anestesia diminuiu mais de 100 vezes, e ela é citada como a única especialidade defect-free, sendo modelo para a indústria e a aviação. Então, a cirurgia robótica ela é uma realidade, graças a Deus, em vários pontos do nosso país, e nós devemos e temos a obrigação de aprender a lidar com ela e nos prepararmos para que cada vez mais ela possa ser difundida. Eu queria agradecer a atenção de vocês, a SBA agradece e até a próxima.